O Brasil não é um país que se entrega, a não ser por uma gente vagabunda que tem aqui, sempre teve Joaquim Silvério dos Reis, sempre teve golpistas, né, os militares de 64 que entregaram o Brasil, sempre teve gente ali entreguista. Mas a maioria do povo brasileiro não quer isso. E Lula tem razão. Se a gente quisesse um império, a gente não tinha derrubado um. Né? A gente já teve império aqui, não queremos. Muito obrigado. O que eles estão querendo fazer agora, nesse tipo de forçação de barra, é nos entregar a um sujeito que fala, sem papas na língua também, tá? Sobre a possibilidade de ser ditador lá nos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui um trecho de uma entrevista do Trump em que ele fala a respeito disso. Finalmente, se chama ato falho, tá? O fulano está admitindo. Aí ele tenta transformar isso numa negação, mas veja só como é que um vagabundo faz essa confissão. As you all know, Chicago is a killing field right now. Ele está falando sobre Chicago, que é uma cidade que ele está querendo intervir, quer mandar lá a Guarda Nacional. E ele fala, Chicago, como vocês sabem, é um campo de mortos, killing field, tá? Por causa de criminalidade, com índices totalmente fabricados, fajutos, mas o governador, o prefeito é democrata e é preto, tá? Vamos lá, aí ele fala. And they don't acknowledge it. And they say, we don't need him, freedom, freedom. He's a Eles não reconhecem. E eles falam, liberdade, liberdade, ele é um ditador. Os caras de Chicago, os líderes de Chicago. Aí ele segue. He's a dictator. A lot of people are saying, maybe we like a dictator. E aí ele fala, finalmente, muita gente está falando, talvez a gente goste de um ditador. Tá? Isso é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, falando abertamente sobre os americanos. Talvez nós gostemos de um ditador. Aí ele tenta se emendar e fala, I don't like a dictator. Eu não gosto de ditador, ele fala. Not a dictator. Não sou um ditador. Você não precisa dizer isso se você não é. Se você é um presidente eleito pela maioria dos americanos. Man with great common sense and a smart person. Eu sou uma pessoa com um grande senso comum e esperta. Mas vocês entenderam? Ele disse aqui abertamente, ó. A lot of people are saying maybe we like a dictator. Muita gente está dizendo, talvez a gente goste de um ditador. É isso que é o Donald Trump. É assim que ele se comporta, é o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, e é o estrago com o qual os próprios americanos vão ter que lidar. É uma questão aí que eu já falei. Eu acho que esse cara não termina o mandato ou empichado ou assassinado. E com o risco grande de uma guerra civil lá nos Estados Unidos. Antes de virar realmente um conflito aberto, ele está mandando Guarda Nacional para várias cidades. Estou dizendo aqui. Em Washington já está lá, né? Soldados cuidando de uma coisa que deveria ser da polícia. E está ameaçando agora mandar para, vou repetir, cidades governadas por democratas, a maioria negros, tá? Os prefeitos, e também com uma população de maioria negra também. Tá? Não precisa desenhar muito, acho que todo mundo entendeu. Quando o Trump fala isso, o prefeito lá de Chicago reagiu e ele mandou um recado que esbarra também numa atitude de enfrentamento que, assim, muita gente está enxergando como se vier para cá vai levar fogo. E eles são assim. Eles são violentos. Eles são armados. Eles são perigosos. Eles resolvem as coisas na bala. O governador também falou assim, do mesmo sentido. Se vier para cá porque está fabricando uma crise, vai ter que enfrentar a bala. Eu vou colocar um trecho aqui do que disse o prefeito de Chicago, para vocês entenderem o tamanho do buraco em que os americanos estão metidos. Ó. Pessoal, manda superchats e memes. To what? Arrest 9 people in D.C. You know, clearly he's demonstrated that he doesn't have a level of consciousness to understand what it takes to run cities. Ele está falando aqui, tá? Que o prefeito está dando demonstrações de que ele não sabe como é que se governam as cidades,
to mention an entire country. Não para deixar de fora o fato de que ele não sabe como é que se governa um país inteiro. And so, look, we're going to remain firm. We'll take legal action. Nós vamos ficar firmes, nós vamos tomar atitudes legais. But the people in this city are accustomed to rising up against tyranny. As pessoas dessa cidade estão acostumadas a se levantar contra a tirania. Tá bom? And if that's necessary, I believe that the people of Chicago will stand firm along. E se for necessário, o povo de Chicago vai se manter firme. Side of me as I work every Assim single como day eu, to protect the people of this. Que estou me levanto todo santo dia para proteger as pessoas aqui da cidade. The city of Chicago, one of the most diverse economies in the world, right? Again, a city that has been, founded and established on the values of working people. A cidade de Chicago, que foi estabelecida e sobrevive graças aos valores da classe trabalhadora, não vai se render a um tirano. Eu posso dizer para vocês, Chicago has a long history of standing up against tyranny. A cidade de Chicago, ele repete aqui, tem uma longa história de resistir à tirania. Resisting those who wish to undermine the interests of resistir àqueles que tentam minar working people. We're not o que a classe trabalhadora, as pessoas trabalhadoras fazem. going to back down. We're not going to cower. Nós não vamos nos ajoelhar, nós não vamos nos acovardar. We're not going to bend. We're not going to break. Não vamos ajoelhar, nós vamos nos quebrar. We are Chicago. We are the soul of America. Nós somos de Chicago, nós somos a alma da América. And we will maintain that posture. E vamos manter essa postura. Now until. É isso que está acontecendo lá. Tem uma questão que foi abordada por um juiz chamado Napolitano. Ele foi juiz, não da Suprema Corte americana, mas dos tribunais superiores. E virou um comentarista político. É muito bom. Eu coloquei um trecho recentemente numa live com o Rei Aragon. E ele fala sobre o quanto que os Estados Unidos estão prestes a colapsar e a se dividir. Eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês, mas é muito interessante para entender internamente o que acontece lá. É um país dividido, com várias federações. Estados Unidos da América, o nome diz tudo, né? A Guerra da Secessão, enfim. Não é o mesmo tipo de estado de formação que o Brasil teve, bem diferente da nossa. E ainda tem essas cicatrizes, ainda tem divisões internas que são muito brutais, que o Trump está exacerbando, inclusive dentro do governo dele. Tem uma matéria boa do Washington Post hoje, falando sobre as correntes diferentes do MAGA, as facções nacionalistas, gente que é anti-intervencionista, gente que acredita que o Trump deve forçar mais a barra com relação à Ucrânia, gente que acha que deve ser mais duro com relação à mídia, etc. E tal. Enfim, tem ali um bando de vagabundos de extrema-direita, de nazista, brigando para tomar conta do governo. E, num espectro mais amplo, no próprio país, divisões que podem muito bem acabar em pouco tempo numa guerra civil. Eu vou botar aqui o Judge Napolitano para vocês darem uma olhadinha no que eu estou falando, para entender o tamanho do buraco deles. É maior do que o nosso. Bem, o Congresso se recusa a fazer seu trabalho e permite que o presidente cede poder ao presidente. Isso prejudica a liberdade. Agora, ele quer se tornar o chefe de polícia de Washington, D.C., Chicago, Los Angeles e Nova York. Os tribunais não aplicam a Constituição como foi escrita. O complexo industrial militar e o lobby sionista têm controle absoluto sobre o Congresso. Assim, o complexo industrial militar continua sendo beneficiário de um orçamento anual de $1 trilhão, o que, claro, é absurdo. Isso é mais do que os próximos 10 países juntos, incluindo Rússia e China, é claro. A ausência de normas constitucionais, tudo isso, e a dívida. Todas essas coisas vão derrubar o governo americano, provavelmente a dívida antes das outras. Então você prevê o colapso do governo americano em um futuro próximo? O colapso do governo dos Estados Unidos se fragmentando em não sei quantas
uma dúzia ou mais pequenas repúblicas. smaller republics. Então a dissolução dos Estados Unidos também. Yes, yes, because it won't Sim, be able to sim, pay. porque não conseguirá pagar Won't suas be able contas. to pay it. Não conseguirá pagar seus salários. Ninguém vai querer trabalhar para ela. Ninguém vai querer emprestar dinheiro para ela. As pessoas a quem ela deve dinheiro ficarão na mão. Seria como processar a Confederação após a Guerra Civil, porque você fez um empréstimo para eles. Os tribunais federais nem sequer aceitariam as ações. The federal courts wouldn't even hear the suits. Desculpe, só mais uma pergunta. Quem você acha que seria o primeiro a se separar? Seria o Texas? Ou como você vê essa fragmentação acontecendo? Well, this is just speculation on my part, but it would be Bem, isso é só especulação da minha parte, mas seria regional e ideológico. Então a Nova Inglaterra provavelmente seria sua própria pequena república. O Texas seria outra. Geórgia, Carolina do Sul e Flórida seriam uma só. Eu não sei onde. Meu estado natal, Nova Jersey, provavelmente acabaria onde Nova York for. Mas essas são as coisas que provavelmente aconteceriam. Quero dizer, as pessoas vão acordar e ainda poderão ir ao supermercado, poderão ir à igreja e poderão ir trabalhar. Só não haverá mais governo federal. Alguém vai aparecer e ocupar esse lugar? Quem sabe? Who knows? Entendeu o tamanho do pepino dos caras, Pedroso? Você tem um sujeito que se tenta afirmar como um ditador, ele mesmo fala isso, mas para conseguir que esse desígnio dele seja feito, ele precisa apelar para o poder militar, vai ter que entrar com a Guarda Nacional nessas cidades, vai ter resistência. E aí, a partir dessa resistência, se vislumbra uma possibilidade enorme de uma fragmentação dos Estados Unidos. Segundo o Judge Napolitano, antigo juiz de uma corte superior nos Estados Unidos, atenção, não na Suprema Corte, tá? Ele fala que vão ser fragmentos ideológicos, num redesenho a partir do fato de que essas pessoas não vão se submeter ao que o Trump pretende fazer. É curioso, porque o Trump não é só um cara que veio para, sei lá, ameaçar o Brasil e o mundo democrático nesse redesenho aí. Ele talvez tenha sido, assim, eleito, e aí são os deuses, para demolir, para implodir o Império Americano, com a ajuda do Eduardo Bolsonaro. Cara, pensa bem, se você tem um presidente dos Estados Unidos que leva a sério o que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo falam para você, você já tem um bom, assim, tamanho do grau de delinquência moral, intelectual, do que é, né, o Donald Trump. E aí você vê, internamente, com essas demonstrações de que o prefeito de Chicago não vai topar, o prefeito de Nova York, né, prefeito de Baltimore, entre outros, dizendo que se vier para cá, vai ter resistência contra a tirania. Eu entendo isso como uma declaração de guerra também. Se insistir em colocar a Guarda Nacional, nós somos armados também, amigão. E aí, meu caro, vai ter que se decidir o que num determinado momento, o establishment americano vai querer. E eu acho que, diante de uma encruzilhada dessa, o que é mais fácil? Tira o Trump da frente. Como? Mata, manda matar e vida que segue. E a gente coloca outro chefe, né, do Império Americano lá, que não cause tanto problema para nós. Então, isso nós vamos assistindo, né, enquanto o Trump faz essas ameaças ao Brasil, aos Big Techs, o Lula corretamente, tem que falar, aqui não, né, não vai ser assim, não queremos o Império, ele tem o direito lá de achar que precisa defender as Big Techs, etc. e tal, mas nós precisamos ter uma regulação das Big Techs. Precisam pagar imposto aqui. Claro que precisam pagar imposto aqui. Precisam ter moderação de conteúdo aqui. Eu tenho no DCM. O X não tem dinheiro para pagar? A Meta. O Google não tem? Né? Se virem, mas não pode fazer isso.